a gente traz a questão do Holocausto, que a gente parte sempre de um tema disparador, de um livro de literatura, ou de uma imagem, de uma poesia. Quando você começa a contar, num primeiro momento essa criança ela tem a ideia da história mesmo, do conto. Né? Um conto que não é tão de fadas, mas que é um conto. Ela se encanta pela narrativa. E ela vai se envolvendo, e aquilo parece estar distante, como você colocou, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas é algo que aconteceu tanto tempo atrás, tão distante da gente, né? E não, ela começa nesse primeiro processo a perceber que é longe, mas aquilo já vai ficando mais familiar para ela, e ela vai se encantando. E quanto mais ela se encanta, mais ela quer. Isso é uma coisa assim muito perceptível nas crianças, né? E aí, à medida que ela cria essa empatia com num primeiro momento, com esse personagem que ela está conhecendo ali, ela vai se familiarizando com ele, ela vai se aproximando dele, e aos poucos essa transformação, essa vivência, como você coloca, vai trazendo para o cotidiano. O que a gente deve agora também pensar, e talvez se aprofundar um pouco mais, é como ensinar esse tema, que é um tema que parece ser tão áspero, tão difícil, tão tomado de sentimentos, né, de tristeza, para crianças pequenas, né, principalmente para crianças pequenas. Nunca nós estivemos tão intolerantes, tão indiferentes à dor do outro, à condição do outro, né? E nós recebemos muitas vezes as crianças já trazendo a intolerância, a indiferença que vem de casa, né? Então é muito importante usar esse cenário, esse pano de fundo que é o Holocausto para trabalhar esses valores, né? Por situações assim o Holocausto aconteceu. Então é importante que hoje nossas crianças conheçam esse assunto, conheçam esse fato da história que teve consequências tão ruins, né? Então nós vivemos de fato uma banalização da vida, e a criança de hoje é o prefeito de amanhã, o presidente, o político, o policial, o professor. É ela que vai estar propagando e conduzindo a sociedade. Essa experiência do trabalho com o Holocausto, quando você fala que trabalha com crianças sobre o Holocausto, o primeiro impacto das pessoas é isso, mas como é que você faz isso, né? Porque quando você fala de Holocausto, a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas é a morte, é a dor, aquelas pilhas de corpos, enfim. E o que na verdade não é, porque o Holocausto, ele é isso também, tem isso também, mas ele é um tema muito mais amplo. Tem pesquisadores que dizem que é um dos temas mais pesquisados em todo o mundo, né? nas diversas instâncias. E quando você pega ele, você tira dele muita riqueza, e que você pode sim adaptar para esse universo infantil quando você tem em mente o que você quer com ele. Não é o Holocausto pelo Holocausto, mas que lições ele pode trazer, por que é importante, o que tem de importante nele que vai ajudar nessa formação de caráter, na moral, na ética dessa criança que está lá na primeira infância, né, que está começando a entender o que é certo, o que é errado, né? A gente sempre diz que criança é muito sincera, né? Ela gosta, ela não gosta, ela não gosta, e a gente... Às vezes a gente acha que a criança ela é muito inocente, no sentido de, não, ela não faz mal. Mas algumas ela não crianças, vai suportar. Ela não vai suportar. Não, mas algumas crianças, elas já têm uma tendência, às vezes, aonde vai surgir o bullying, né? Aquela criança que vai usar o outro como chacota e tal. Então, é lá na primeira infância, lá no comecinho, que a gente pode fazer esse trabalho. E daí, quando a gente parte do Holocausto, que é um tema... Que uma situação, um fato histórico que foi criado foi feito por humanos, onde outros humanos pereceram, né? Ele chega a ser, talvez, posso até estar usando um termo não muito bacana, mas ele chega a ser fantástico nesse sentido de que ele traz uma gama de... Traz uma riqueza de temas, né, educativos. Tão necessários para esse princípio da educação. O tema disparador foi o Nenhum Peixe a Hundir, né? Foi esse livro aqui, que ele traz a situação vivenciada por uma criança em um cenário de guerra, mas que ela ainda não identifica como cenário de guerra. Ela vai descobrindo isso no desenrolar de toda a situação, e o leitor vai descobrindo junto com essa criança, né? Então nós trouxemos para as crianças como tema disparador esse livro, essa atividade, e aí foi muito interessante, porque na roda de conversa, explorando, né, a importância de estar junto dos seus entes queridos, quando você é separado da sua família por uma situação muito maior,
redor, que você não sabe o que te espera, o que vai acontecer, se você vai voltar a ver ou não, o que é a situação do trato, né? Porque ali em determinado momento a personagem retrata que os soldados que invadiram a sua casa eram vozes, né, de pessoas conhecidas, mas utilizavam máscaras, e ela imaginava quem foi o monstro que engoliu o quitandeiro, o farmacêutico, porque ela não identificava aquelas pessoas que eram do convívio dela e que sempre foram tão dóceis, tão amáveis com ela, mas que numa outra situação a coisa mudou. Ao contrário do que a gente pode imaginar, do que essas pessoas imaginam, esses valores que são transmitidos, eles têm a ver com se colocar no lugar do outro, né? E é como você falou, hoje em dia é tanta intolerância que o se colocar no lugar do outro é um exercício que não é natural, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa provocar, e que a gente, através das coisas que nós vamos falar, de como passar isso e de o que passar, a gente com certeza consegue alcançar esse objetivo, né? Que é trazer para o mundo da criança essas tentativas, né? De refletir, de se conscientizar, de trabalhar sentimentos e às vezes medos, né? De uma forma muito mais natural. O estudo do Holocausto não parte desse princípio de você querer que alguém se coloque em uma situação de guerra. Porque quando a gente fala se colocar no lugar, parece que a gente quer que ele imagine como é que era. E é impossível imaginar, porque a gente vê que até os próprios cineastas dizem, né, que mesmo que o melhor cineasta faça o filme mais próximo do que foi, nunca será o que foi. Né? Porque só quem viveu é que tem essa informação. Adorno traz um pensamento muito bacana, em que ele diz que a gente precisa evitar que as pessoas golpeiem para todos os lados sem refletir sobre si mesmo, né? A educação, ela não deve ser transmitida, ela deve ser conhecida, ela deve ser sentida, né? Vivenciada, para que ela seja crítica, para que a criança já comece a exercitar se colocar no lugar do outro, refletir a sua ação. Será que determinada atitude que eu tive com o meu colega, eu gostaria que tivesse comigo? A gente precisa desse exercício, de fato, de estar se colocando no lugar do outro. A gente contou a história de uma sobrevivente, né? Foi justamente nesse sentido. A atividade que veio após essa contação de uma história foi em cima do tema educativo que a gente achou importante ali, que era o medo, e através desse medo eles contaram os medos que eles tinham, e o mais importante, como eles poderiam resolver esses medos, o que eles poderiam fazer para que esse medo fosse embora. Parece absurdo, mas ele é muito humano, ele trata de coisas que estão ali enraizadas. Exatamente na gente. Isso, ele trata de coisas que existem, né? O Holocausto não existiu somente porque existiam malvados específicos em algum lugar. Eu acho que todos nós carregamos dentro da gente algo que pode inspirar algo ruim, né? Ao outro, até a nós mesmos, e algo bom também, ao contrário, né? Eu acho que o ser humano é capaz de fazer essa transformação e de trabalhar tudo isso dentro de si. Ao mesmo tempo em que eu posso mostrar para ele o que é uma atitude preconceituosa, racista, pode causar com o outro, eu tenho a outra vertente. Aquelas pessoas que colocaram a sua própria vida em risco para salvar o outro. Exatamente. Independente se esse outro era parente, era amigo, porque quando a gente vai estudar a questão dos justos, a gente vê que pessoas salvaram a vida de outras pessoas que eram completamente estranhas, desconhecidas. Exatamente. Mas o fator ali era o quê? A vida, a preservação da vida. Mesmo que para isso eu tenho que botar a minha vida em risco. Então todo mundo tem que colocar a sua vida em risco para salvar o outro? Assim. Não é essa a questão. Mas é aquela ideia, o que eu posso fazer para te ajudar? A possibilidade. A possibilidade de ajuda. Eu acho que o Holocausto tem esse lado do trabalho com a solidariedade mesmo. Também, claro, como eu estou falando, tem as duas vertentes, eu posso trabalhar. Mas é refletir a humanidade das nossas ações, né? Exatamente. Em relação ao outro, né? Isso é muito visível conforme a gente vai desenvolvendo o trabalho com as crianças e vai aprofundando o tema, como elas vão mudando de fato o comportamento dela e as atitudes dela em relação ao outro. Quando a gente quer uma mudança de atitude, a gente tem mesmo que apostar que ela vai acontecer dentro da educação. Né? Eu sempre cito que quando Hitler sobe ao poder e quando toda essa questão do nazismo vem à tona na Alemanha, uma das primeiras modificações foi o quê? Na grade curricular das escolas. Das escolas, ou só das universidades? Não. Dos pequenos aos grandes. Porque eles queriam, na verdade, fomentar uma ideia.
implantar uma ideia e convencer de uma ideia. Então, se isso pôde acontecer na Alemanha, com essa vertente que ocasionou tudo isso, por que o Holocausto não pode ser inserido agora, né, numa grade curricular, desde a primeira infância, como um meio, como um recurso para você trazer à tona questões humanas, formação de caráter, valor, trazer a vida enquanto algo valoroso e que merece ser respeitado, que essas minorias, para trazer uma lição de que as minorias, independente de em que circunstância, seja religiosa, seja étnica, seja cultural, porque elas são minorias, elas não são nem mais assim, importantes e nem menos importantes. Elas são apenas diferentes. O diferente ele existe e esse diferente ele não pode ser negado. Né? Ele tem que ser respeitado. Tem um número, né, de materiais, apesar que a Simone colocou que não acha que todos são adaptados, né? São adaptáveis, não estão adaptados, né? Então é aquilo, é pesquisar, é conhecer e aí você ir adaptando esse material para a faixa etária que você está trabalhando, né? E o nosso maior desafio está entre tudo que a gente já citou aqui, é trabalhar esse tema interdisciplinarmente, explorando todas as disciplinas. Ele precisa aparecer dentro da disciplina de história, de geografia, de português, né, e assim por diante, de matemática, né? Então esse é o desafio. O meu trabalho sempre partiu de Theresienstadt por conta da produção, de tudo que foi produzido lá dentro, enquanto arte como forma de superar a dor. Eu gosto muito da Friedel Brandes, que era uma artista plástica, né? E ela fez muito isso, ela foi para dentro do campo e o trabalho dela com as crianças era exatamente isso, era trabalhar a arte visando o antes, de como era a vida deles antes, quer dizer, que era uma memória positiva, né? E o que eles esperavam além. O foco dela nunca foi o que está acontecendo agora. E eu acho que essa é um pouco a vertente que a gente faz quando a gente trabalha o Holocausto, né? O que foi o Holocausto lá atrás. E talvez o antes seja a forma da criança realmente trabalhar essa empatia, né? Isso. Olha, ele fazia coisas que eu também faço. Isso. Ele tinha um pai, uma mãe, uns irmãos que eu também tenho. E ia para uma escola como eu vou. Então eu acho que tudo isso provoca na criança uma aproximação maior com o tema. Sim. E aí, assim, então o Holocausto está lá no antes, né? E o depois, para a nossa criança hoje, e eu? Como que eu vou agir com as pessoas que estão à minha volta diante das muitas situações? Que eu aprendi com isso. Isso, diante das muitas situações. Esse ano eu fiz um trabalho no dia mesmo do Holocausto e eu trouxe um texto do poema da Última Borboleta. Mas eu não trouxe todo o poema, eu trouxe só um texto e um trecho, dei para eles, a gente leu e comecei a perguntar, né? Em que momento será que foi escrito esse texto? Por quem será que foi escrito? E aí vieram muitas ideias. E nenhuma delas falava, foi escrito num campo de trânsito, num gueto, por alguém que estava lá sem saber se ia viver ou se ia morrer. Não, em nenhum momento isso surgiu. Então, eu acho que isso é bacana, essa primeira experiência. Aí, quando chegou no dia do Yom HaShoah, que a gente continuou o texto, que daí a gente foi ligando uma coisa na outra, aí deu aquela pausa, assim. Nossa, mas ele estava no campo e ele escreveu isso. E isso é importante também, né? Você, quando, através de uma história, através de uma música, através de uma poesia, você poder trabalhar a interdisciplinaridade, mas também desenvolver isso processualmente. Você não precisa fazer tudo de uma vez e tirar todas as conclusões de uma vez, né? Eu acho que isso é um processo de construção. Exatamente, mesmo. Construção. Nós vamos construindo isso junto com as crianças. E muitas vezes você tem um norte, você tem um objetivo e você está trabalhando e de repente com as respostas que as crianças te trazem você muda o rumo desse trabalho, você muda o rumo dele. Então é muito interessante a gente observar as respostas das crianças e para isso é muito importante que sempre se faça as rodas de conversa. Exato. Porque aí você já vai exercitando respeitar a opinião do outro, as diferenças, né? Não concordo com você, mas respeito a tua opinião. No início eles entram muito em conflito porque eles querem ser aceitos, né? A criança tem muito isso do querer falar e não sabe ouvir. Então, esse também é um exercício que a gente trabalha com eles. Summaries, textbooks. But the people who write the textbooks have to get it right. That's their responsibility.
once they have done that, you can use that and add and have video clips. Utilize modern technology. Utilize long-distance teaching. Utilize Facebook. Utilize Google. Utilize all these things. Check it out very carefully so you won't be misled. But we live in the 21st century, no longer by candlelight in the 19th. We've got to use the things that we have in our hands and not be afraid of that. Eu sempre afirmo categoricamente que você pode ensinar qualquer coisa para criança. Não é o que você ensina, é como você ensina. E eu digo para você, de carteirinha, né? Se a gente tem essa vivência, elas se apaixonam. É incrível como elas se apaixonam por essas histórias. É porque a gente se apaixona. A gente se apaixona, eles acabam se apaixonando. Mas é porque para eles, assim como para nós, algumas coisas são impensáveis, inacreditáveis. Para eles também é. E parece que isso fomenta neles o interesse em conhecer mais, em saber mais e até dizer, não quero viver isso, não quero passar por isso, tomara que isso nunca aconteça.